Com TV. Passa no seu smartphone. Perfeito, olá você, 11h34, gelada manhã de quarta-feira do dia 29 de julho, aqui na região serrana as temperaturas ainda estão bem baixas e claro que as temperaturas teimaram a subir. Nós estamos agora chegando a 6 graus, mas cerca de 40 minutos atrás nós estávamos com 4 graus de temperatura. As temperaturas subiram, né, aí de uma forma mais acelerada a partir do horário das 11 horas desta manhã. Só para destacar para você, até o horário do meio-dia nós podemos nos aproximar até mesmo já de 7 a 8 graus de temperatura. E isso que a temperatura só flexibilizou, né, a partir agora das 11 horas da manhã praticamente. Então, ou seja, está muito frio, há uma massa polarizada, um ar polar gelado que está envolvendo toda a região da Serra e boa parte do estado do Rio Grande do Sul. Por enquanto, há registro de temperaturas negativas em São José dos Ausentes de menos 5 graus, né? 5,2 graus negativos. É a temperatura recorde do frio desta quarta-feira. Que coisa, hein? O mês de julho, ainda nos seus últimos acordes ou suspiros, deixou aí uma surpresa para este último dia. Pena que, né, Miguel Brambila, esse frio não é ele que mata o Covid-19, senão nós estávamos muito bem. Mas o mosquitinho da dengue, esse errou o pulo, como diz na linguagem do gaúcho. Bom dia. Bom dia, Edu, bom dia a todos. E é verdade, né? É necessário se frio, não adianta. Edinho, é um prazer sempre estar com tua companhia. Quero te dar uma dica: fica quieto, não olha para trás, tá, Edinho? Mas não olha atrás de ti. Inclusive, tem pessoas fazendo brincadeiras já nas redes sociais, pessoas fazendo postagens, colocando citações dos zumbis. Mas o que me tranquiliza é que eles estão dentro daquela caixa ali. Quando eles ficarem por ali, tá tudo tranquilo. Agora, se eles pularem para fora, aí tu me avisa que eu saio correndo. Eles vão chegar perto de ti e vão fazer bu. O frio é necessário, né? O frio, bom dia a todos, né? O frio é parte do inverno. O que não é normal é a variação de temperatura que já há alguns anos vem acontecendo no mundo todo. Alguns invernos mais rigorosos, outros menos rigorosos. Então, quando nós dissemos que o inverno não foi tão frio, nós estamos aí agindo de uma maneira errada. No sentido de nos aliviarmos, porque quem trabalha na agricultura principalmente sabe a importância do inverno, está preparado para o inverno, inclusive. Claro, algumas geadas são mais fortes, mas nós que somos aqui moradores, ou que estamos aqui na Serra há algum tempo, eu nasci aqui e já passei muitos invernos aqui, sou do tempo ainda que nos anos 80 as 4 estações eram muito mais bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. Isso ao longo do tempo foi se dispersando. Então você tem aí no meio do inverno, aqui no Rio Grande do Sul, temperaturas que não havia antigamente, de 25 graus, de 20 graus. O inverno era uma estabilidade constante. A preocupação, somando-se a isso as doenças respiratórias, asmas e outros tipos de doenças, é a variação de temperatura. Quando você supõe que está calor, e veja que no final de semana passado você podia andar de camiseta, você podia andar sem camisa. Claro que isso não se deve fazer, porque aí é que está o perigo, né? Aí que está a enganação. Vai mudar isso na medida que nós superarmos um pouco dessas questões de poluição ambiental e transformações do globo, Edinho. Mas o anormal é o calor no meio do inverno. O frio é normal, é difícil sim, mas é normal. Miguel Brambila, só para até mesmo corroborar o que você está falando e situar o jovem internauta que nos acompanha, eu lembro-me que quando as temperaturas chegavam a 25 graus era verão. E quando ela subia a 27, 30 graus, as pessoas ficavam assustadas. Os mais antigos diziam, meu Deus, o que está acontecendo? Porque é muito além do verão. E hoje nós temos verões com temperatura de 33, 35 graus aqui no estado do Rio Grande do Sul, inclusive aqui na região serrana há esses registros. E não tinha registros dessa natureza. As pessoas se surpreendiam quando as temperaturas chegavam a 25 ou passavam. Diziam que o calor estava muito forte, né? E tudo isso nessas mudanças climáticas. E você falou muito bem. A exemplo
exemplo, da uva, a maçã, a batata, são frutas e legumes que necessitam de frio. E quanto mais frio, mais doce e melhor produtividade e tamanho vem o seu fruto. Até mesmo a uva, que é uma das nossas iguarias aqui de nossa região serrana, que tem, né, um grande agregado em valor, não somente na sua quantidade, mas pela qualidade, depende do frio. E se não der o frio, aí nós vamos ter safras pequenas, magras, curtas, e o fruto não vem tão doce. Precisa de ter o frio para ter esse contrabalanço. É incrível a natureza. A gente fica deslumbrado de saber que estava tudo certinho e entrou a gente, o homem, né, que traz uma certa agravante e vem desregulando tudo isso, Miguel. É verdade, e inclusive a proliferação de mosquitos, o borrachudo, por exemplo, algumas pocilgas, algumas criações de porcos no interior, não é, Dinho? Até mesmo, Miguel, se for analisar, nuvem de gafanhoto, já ouviu falar alguma vez aqui na nossa região? Agora ainda chegou nas nossas fronteiras aí? Uhum. É verdade, os gafanhotos, insetos, pragas, e lembro-me também, corroborando com esta realidade, que ainda, né, nos anos 80 e nos anos 70, quando ainda era criança, nós temos aí a família na região de Montenegro, tinha um tio que morava em Montenegro, aí no Vale, mais para baixo, na bacia hidrográfica aí do Caí, e também em Cachoeirinha, em Porto Alegre, quando você sofria, quando tinha 35 graus, um calor muito grande. Hoje nós vemos que, às vezes, na serra, no alto da montanha, Caxias, conforme o dia, está mais quente que Porto Alegre, e a diferença era de 3 ou 4 graus naquele período. Então, isso se atribui, claro, que ao avanço, né, do asfalto, o aquecimento da cidade, a circulação de veículos na cidade. Então, o frio, apesar, né, do mau humor que ele causa, para quem não tem como enfrentá-lo, né, e das dificuldades que ele nos prende, nós temos que agradecer por ele, inclusive, né, porque justamente dentro de toda essa realidade, a fruta fica melhor, os mosquitos, como tu falaste da dengue no início do programa também, né, infelizmente ele ainda não mata o coronavírus, mas nós vamos avançar nesta direção, porque estamos andando em tempo recorde no encontro de uma vacina, Edinho. E o detalhe também que chama a atenção, Miguel, e acho que é interessante frisar quando você fala do clima do tempo, talvez algo que essa geração não viu, é as poças da água congelar, o encanamento congelar e a água só vir perto do meio-dia quebrar o gelo, tem um forte que era, e hoje a gente não vê falar mais disso, né? Geadas que realmente cobriam, né? E ficavam fortes, né? Um gelo que criava casca, né? Um cascão grosso, bastante grosso, que demorava a quebrar. Eu lembro-me que as caixas d'água muitas vezes tinham que ir lá em cima quebrar, né? Fazer um esforço para poder quebrar, para poder o ar entrar novamente no sistema, para poder a água descer pelos canos. Tinha tudo coisas que hoje talvez não se veja falar muito mais. Mas você falou um assunto muito interessante. Parece agora a corrida não é mais para salvar vidas, entre aspas, mas é para quem vai desenvolver a vacina para depois virar uma comercialização. É mais ou menos isso, eu estou errado, Miguel? Isso sim, não, infelizmente, o ódio ainda faz parte da competitividade capitalista e o desprezo à vida humana. Não por coincidência, talvez sim, na madrugada de hoje, quinta-feira, quarta-feira hoje, né? Eu assisti um filme Conspiração Terrorista. E quem já assistiu sabe o que eu estou falando, né? Foi criado um vírus em laboratório por causa de ódio do Ocidente para o Oriente, do Oriente para o Ocidente, e aí havia aí toda uma questão que depois se desenrola no filme, não vou contar o filme, mas enfim, nesse filme o vírus é criado, manipulado em laboratório, e por um acidente, né? Ele acaba se dispersando, atingindo uma criança. Enfim, isso tudo faz parte do materialismo falido que nós vivemos, aonde a vida humana vale menos, né, do que o dinheiro. Isso desde sempre foi assim na humanidade terrena, tirando as filosofias religiosas, aonde as pessoas se preocupam com uma punição além de si mesmas.
onde as pessoas entendem que há uma justiça divina que vai além das negociatas, nós vivemos aí, apesar dos avanços tecnológicos, pensamentos primitivos, né? Gengis Khan foi um conquistador terrível, Átila o Huno, Napoleão Bonaparte, Júlio César e outros imperadores romanos, né? E tivemos aí Adolf Hitler, tivemos o Mussolini, e temos hoje, ainda na figura de outros tantos ditadores e pseudo-democratas, pessoas que colocam acima de qualquer valor ético e moral as suas fortunas e o seu poder. E isso vai acontecer também nessa disputa da vacina. Então, ainda assim, nós estamos subordinados a isso. Eu não sou adepto à teoria da conspiração, mas também não sou um negacionista de que existe aí, né, conchavos para dominar pessoas, né? Não podemos nos transformar também em massas de manobra. Só que isso é uma paranoia que nós não temos poder e não temos como resolver. Não adianta. Como temos dito ainda no início do programa, Sabe Caxias em home office, quando falamos desde março, Edinho, o campo minado está ali na frente. A intenção do inimigo que o minou, ela pode ser qualquer uma, né? Agora, você não pode negar que a mina exista, né? Porque simplesmente negar que o vírus exista porque é uma conspiração, que pode ter sido criado em laboratório, que pode ser questão dos chineses e assim por diante, né? Não vai resolver, porque as pessoas continuam morrendo, 90 mil pessoas. E eu continuo perguntando, né, se quase 90 mil pessoas morreram, e a hidroxicloroquina está chovendo, hidroxicloroquina é o novo maná do Brasil, não é? Por que as pessoas estão morrendo? Isso eu não consigo entender, Edinho. Miguel Brambila, quase respondeste a pergunta que eu já ia perguntar em sequência. Com bastante análise, né? Nós estamos falando sobre conspirações ou... A hidroxicloroquina, daria para se imaginar ou observar nessa janela de observação também? A hidroxicloroquina é um produto que não é cientificamente comprovado. Aliás, ele é cientificamente comprovado que não funciona. Então nós precisamos avançar na contextualização do que eu chamo de obscurantismo intelectual nesse momento. A politização de um remédio que não funciona não significa que as pessoas em desespero não tomem. Porque em desespero, na Idade Média, você tomava qualquer coisa para manter a sua vida, inclusive porque a ciência era muito mais primitiva. Se você observar aí na pesquisa que se tem já da história da Idade Média, por exemplo, para cirurgias de catarata que se fazia, as pessoas enfiavam, e até hoje é semelhante a isso, mas os instrumentos eram outros. Era um canudo que se enfiava no olho da pessoa e o médico sugava com a boca para tirar a catarata. Isso em 1600, 1700 foi evoluindo até que se chegou, né, à tecnologia moderna. Mas, por isso, existindo a tecnologia moderna e sabendo, né, que ela é eficaz, usarmos métodos do passado é primitivismo, né? A não ser que estejamos no meio de uma floresta, de uma selva, e aí tudo bem. Já foi comprovado, inclusive eu sei de um caso que não é comprovado, é claro, uma pessoa que foi, então por isso que nós temos que ter cuidado, uma pessoa que foi ser tratada em um hospital sem nenhum tipo de comorbidade, com uma idade aproximada de 50 anos, foi curada, voltou para casa, não tinha problema nenhum, voltou para casa, teve um ataque cardíaco 15 dias depois. O próprio vírus já afeta o coração, afeta os rins, afeta onde você estiver mais fraco. Inclusive, a notícia hoje que 5 pessoas de uma mesma família, aqui de São José dos Ausentes, não em Caxias do Sul, mas aqui um de Canela e tal, não foi divulgado os nomes, morreram por causa da genética desta família. Não se sabe exatamente de que forma totalmente o vírus funciona dentro do organismo, mas sabe-se que o excesso de hidroxicloroquina pode gerar toxicidade ocular. Isso desde o começo foi dito, não é? Nós citamos da talidomida, que era um remédio contra enjoo, que nos anos 70 davam para as pessoas, né? E nós tratamos como anticoncepcional um remédio contra enjoo,
e que os fetos nasceram com problemas depois e o Estado teve que sustentar, porque era um remédio que não era cientificamente comprovado. Inclusive, agora, o Mandetta está falando sobre isso, e não estou defendendo o Mandetta, que é candidato a presidente, ou seja, todo mundo tem, né, por baixo das suas intenções, tem um fim político. Todo mundo que está na política tem um viés político, isso é inevitável, mas não quer dizer que as pessoas não tenham razão. Não adianta colocar apoio à hidroxicloroquina, pode ser a opinião de um idiota, né? Qualquer idiota pode apoiar qualquer coisa. Agora, isso não quer dizer que ela funcione. Como eu falei, queimar pessoas na Idade Média era a solução para a feitiçaria. E se houvesse a rede social lá, as pessoas diriam, você apoia ou não queimar pessoas para resolver a questão da bruxaria? Então, é um obscurantismo. Já foi provado no mundo todo que a hidroxicloroquina não funciona. E não precisa ser gênio, Edinho. A Organização Mundial de Saúde divulgou ontem, né, que nós não passamos nem da primeira onda, que é uma grande onda. Ora, isso nós temos falado todo dia. No Brasil nós não passamos da primeira onda, né? Então não precisa ser gênio para saber isso. Enquanto não tiver cura, enquanto não tiver vacina, é matemático, é lógico, é bom. Qualquer pessoa é capaz de compreender isso se quiser compreender. Mas enquanto você ficar negando que a hidroxicloroquina não funciona. Agora, né, as pessoas acham que sim. E isso mascara, inclusive, o desenvolvimento científico da cura. Porque, por exemplo, pessoas que estão protegidas por um staff médico, elas vão tomar a dose exata. E pode até ser que ela não morra por causa da hidroxicloroquina. Mas o cidadão que não tem o staff médico, o cidadão que mesmo que tem que ser com receita médica, ele não sabe. Muita gente... Tivemos uma leve instabilidade, Miguel Brambila, né? No momento que você estava falando sobre o staff médico, pode dar continuidade desse ponto, né? Para trazer aí o seu raciocínio, 11 horas e 50 minutos, Sabe Caxias by Bitcom, aqui na Bitcom TV, né? Para você nessa quarta-feira, nós estamos hoje no dia 29, estamos já chegando aí nos últimos dias do mês de julho, e essa situação que o Miguel Brambila está falando, né? Sobre as aventuras em busca de uma cura dentro de outros países, e o Brasil apresentando mais uma vez uma solução paliativa à situação aí. Nós somos, né, um país bananeiro, infelizmente, Edinho, né? Então eu só ia dizer que mesmo que seja com prescrição médica, né, nós temos aí médicos que estão prescrevendo a hidroxicloroquina, e no caso, por exemplo, de automedicação é comum do povo brasileiro, mesmo que com receita médica, se você se sentir desesperado, você vai tomar a doses inexatas de um remédio que não funciona. É isso que nós estamos enfrentando. Mas não adianta eu ficar falando, eu vou falar isso sempre, porque é isso que é o lógico das coisas, é o bom senso que nos faz entender. Pesquisas de universidades importantes, mas já tem pessoas dizendo que não vão tomar a vacina porque acham, né, que há aí a teoria da conspiração. Então é isso que nós vivemos, né? Nós vivemos um mundo onde a confiança no ser humano está abalada, aonde nós não temos aí a certeza de que podemos confiar no próximo, porque a insegurança é muito... Basta ver o número de chaves que nós temos, né, dentro de casa para proteger o patrimônio. Basta você ver aí as ações da polícia. Hoje mesmo, no Rio de Janeiro, para uma operação policial, a polícia tem que entrar de carro blindado numa comunidade, numa guerra, realmente, que é uma guerra, né, onde a milícia tem fuzis, onde, né, pelo correio estava se recebendo armas. Então não adianta o homem querer fazer como se está tentando fazer nos Estados Unidos, aí viagens espaciais. Quem é que vai à Lua, né? E você querer ir à Lua, ir a Marte, enquanto, né, parte do mundo está desmoronando, é uma burrice, né? Como você está no topo da montanha e o vulcão em erupção embaixo, né? Logo, logo a lava vai chegar no topo também. E o coronavírus demonstra isso, Edinho. Nós vamos ter a oportunidade, vamos torcer para que isso ocorra, Miguel Brambila, de ver as futuras gerações estudando esse episódio do Brasil. Vamos ouvir do que eles vão tratar como desfecho de tudo isso, né, dessa luta do mundo. Mas que, sem sombra de dúvida, Miguel, apesar de todas as situações lamentáveis e tristes,
pode ser, nós temos que, talvez, acho que enfatizar isso ou trazer um ponto de vista para que as pessoas possam também observar por este sentido, que será um período e um passo que lá no futuro vamos entender o grande salto que a humanidade vai ter, né, por mais esse período, e pelas experiências que nós estamos fazendo. Eu estava aqui fazendo observações esses dias atrás, e contando, claro, com a sua base de conhecimento para dar apoio sobre elas, estava aqui falando sobre o mapeamento do genoma desse vírus. Olha, observe isso, olha a grandiosidade de uma ciência que já consegue fazer um mapeamento para entender melhor esse vírus. No passado, quanto tempo nós perdíamos, ou quem sabe até mesmo gastávamos, no sentido de que chegava a um ponto que não dava em nada, tinha que se desistir, para entender como é que funcionavam os vírus. E hoje, né, um vírus que é muito novo, é recente, é uma criança, por assim dizer, desse mundo viral, já há um mapeamento genético, já há um genoma, já há um conhecimento, e faz com que a nossa ciência já consiga estudá-lo melhor, saber sobre a sua voracidade, ter já um entendimento maior. Ainda não conseguiu buscar a forma de conter o avanço dele, mas essas vacinas já mostram que, se nós não conseguimos matá-lo, pelo menos vamos conseguir então aumentar a nossa potencialidade de sermos mais fortes para enfrentar eles, para nós vermos o quanto que a nossa ciência está evoluída e quanto vai evoluir daí para frente, né? Esse é o lado bom da história. Decifra-me, eu te devoro, é um princípio grego. Mas esse é o lado bom. Apesar aí do nosso confinamento nos gerar instabilidade, é um confinamento, distanciamento social para muitos, porque você não pode arriscar, né? Nós temos aí pessoas jovens que estão perdendo a vida, né? Jornalista, inclusive, né? Esse da Globo que perdeu a vida ontem e assim por diante. Pessoas esclarecidas, pessoas... Você não pode se culpar em algum momento de necessidade de ter que ir ao trabalho e acabar se contaminando por alguma razão que você não sabe. Nós precisamos continuar seguindo as medidas sanitárias e avançar na direção da certeza de que sim, a cura ela é certa. Outros vírus podem aparecer porque, na verdade, é quase como um vírus de computador. É um micro-organismo mal intencionado que se multiplica dentro da tua célula e acaba invadindo aí outros organismos. O teu antivírus, que é o teu sistema imunológico, acaba reagindo e exageradamente, e quando ele perde a batalha, né, os teus órgãos começam a ter falências, né, e aí que se perde a capacidade respiratória, a gente acaba, né, perdendo a vida muitas vezes, né. Então, Edinho, o que é preciso entender é que nós estamos, sim, num avanço tecnológico muito grande, num avanço tecnológico bastante acelerado, mas tudo estava acelerado neste período, tudo estava... Veja que nós trabalhamos muito mais que em outros tempos, veja que nós trabalhamos justamente desde a lâmpada elétrica, né, e da física quântica, os celulares, os computadores, a internet, qualquer um de nós, veja que os médicos, né, aconselham horas de sono, e o bom senso nos sugere que tenhamos horas mínimas de sono para que o cérebro descanse, mas nós estamos cada vez mais tentando romper as barreiras do tempo, né, por vários tipos de objetivos, sejam eles quais forem. Mas temos muitas coisas positivas, sim, porque se fossem em tempos antigos, os contaminados com o coronavírus iriam para uma espécie de leprosário, como os leprosos iam quando não havia cura para esta doença. Eles seriam párias da sociedade. É verdade, tinha assim um vale, né, para onde as pessoas eram excluídas da sociedade. E só para você ter uma noção, pessoal, que talvez... tem pessoas que são mais acadêmicos, têm mais conhecimento que a gente, já entendem muitas vezes quando nós comentamos sobre isso. Mas era no passado... A pessoa que tinha qualquer mancha na pele era banido, não podia se ter manchas, as pessoas escondiam, passavam coisas, usavam véus para se cobrir, porque se você tivesse uma mancha, você já era excluído da sociedade, que havia um medo de lepra muito grande. Inclusive o Miguel falou muito bem, né? Os temperos, principalmente vindo do lado do oriental, daí tinha um valor assim de uma riqueza imensurável, aquilo porque acreditavam que a cura vinha através desses temperos,
Então as pessoas faziam um montão de experiências mirabolantes. Já vamos voltar com você, Miguel Brambila, para o fechamento da nossa programação, mas antes chega o nosso plantão de informações e o nosso plantão da manhã é ele, Ivan Sgaraboto. Ivan Sgaraboto chega para complementar com mais informações aqui em nossa programação. Câmara geral para você, meu caro amigo Ivan Sgaraboto. Vamos estar trazendo informações então para a nossa audiência que está nos acompanhando. Seja bem-vindo ao nosso Sabe Caxias by Bitcom na manhã dessa gelada quarta-feira. Olá, Edinho. Olá, Brambila. Tudo certo? Bom dia, Ivan, tudo bem? Tá descongelado aí, amigo? Tá Eu fora do estou freezer? congelado. Eu acho que essa jaqueta do que o nosso Ivan Sgaraboto está vestindo mostra bem a configuração de como ele está se sentindo. Olha, 6 graus a temperatura ao meio-dia. Fazia muito tempo que eu não havia ouvido falar de uma temperatura tão baixa. 6 graus aonde? A temperatura marcando 6 graus. Tu quer dizendo que aqui no estúdio está mais gelada? É porque aqui não tem o sol, né? E não podemos ligar o ar, é pelas medidas de protocolo de segurança. Mas a informação, Ivan, à vontade. Claro. Mas essa informação é da Secretaria Municipal da Saúde, confirmando, infelizmente, mais 2 óbitos por Covid-19 aqui em Caxias do Sul. O 48º é um idoso de 85 anos que estava internado na UTI do Hospital do Círculo desde o dia 24 de julho. Ele era cardiopata e faleceu ontem, dia 28 de julho. O 49º óbito também é um idoso de 89 anos que internou no Hospital da Unimed no dia 27 de julho. Ele era hipertenso e faleceu hoje, dia 29 de julho. Dessa forma, Caxias do Sul registra 26 óbitos masculinos entre 46 e 94 anos e 23 femininos entre 33 e 97 anos. E, Brambila, a gente não pode esquecer de mencionar também sobre o falecimento ontem do jornalista Rodrigo Rodrigues. Um grande jornalista de 45 anos. Há pouco, Ivan, pode comentar, é importante sim. Ontem o jornalista Rodrigo Rodrigues acabou falecendo. Ele teve uma série de problemas por causa da Covid-19. Infelizmente, ele não aguentou, porque ele até sobrepeso as coisas pelas gravidades de saúde. Né? Lutou muito. Né? Então, infelizmente, ele acabou contraindo essa doença, o Covid-19, e aos 45 anos, o jornalista Rodrigo Rodrigues acabou falecendo. Ele também é conhecido como RR, e ontem acompanhei inúmeras homenagens, e tu percebe como ele era querido com todos. É impressionante a forma de apresentar do Rodrigo, era muito diferente, uma forma tranquila, calma. Tu percebia isso pela programação, e pelo que eu acompanhei, o RR, ele fez tudo o que queria. Quando ele trabalhava na ESPN, chegou o momento que ele saiu. Não, eu quero sair agora para escrever um livro. Ele saiu da ESPN e escreveu um livro. Então, tu percebe como ele era dedicado, muito querido, e vai fazer muita falta. Verdade, foi um jornalista de cultura também, né? Sim, ele adora literatura, cinema. Teve uma trombose, né? É isso mesmo, né, Bruno? Ele adora muito essa parte de literatura, ele escreveu livros, ele tinha uma banda, a banda muito legal, com trilhas de cinema. Olha, vai fazer muita falta mesmo, Brunila. Então, ou seja, não é falta de esclarecimento, não é idade, né? Ele tinha um pouco de sobrepeso, mas não foi isso, foi uma trombose. Isso, uma trombose. A gente não sabe de que forma o coronavírus mata, né, Ivan e Edinho? Não, com certeza. E por isso a gente tem que sempre alertar, vamos nos cuidar. Vamos usar máscara, vamos usar álcool em gel, vamos nos cuidar. Pelo menos essa é um pouco de garantia para a gente. Perfeito. É verdade. Obrigado, Ivan. Valeu, aquele abraço. E lembrando que hoje, aqui na Bitcom TV, tem 2 transmissões. Tem a transmissão do jogo do Caxias contra o Ipiranga. Esse jogo, olha, é Caxias e Ipiranga, no estádio Monte dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Essa transmissão é pelas redes sociais do Caxias e também aqui da Bitcom TV. E a outra transmissão é Juventude Esportiva, esse jogo que ocorre no Jacone. Então, com cobertura das redes sociais do Juventude, tanto pelo Facebook e YouTube. Portanto, fique ligado aqui na Bitcom TV, que nós vamos trazer todas as informações da última rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Ok, muito obrigado. Então, tá aí, Ivan Sgaraboto, 12:02, Miguel Brambila. Olha atrás aí, acaba quase, né? Quase conseguiram. Aí veio esse outro aqui para me salvar. Miguel Brambila, vamos tua carteira aí.
Vamos para o fechamento de nossa programação. Eu deixo aí mais uma vez a incumbência a esse nosso grande amigo Miguel Brambila, que está com todas as medidas e os protocolos devidamente seguido, né? Seguindo elas, e faça o fechamento da nossa programação, Miguel. Com você. Bom, eu tenho certeza que uma fã incondicional, que não é só do Sabe Caxias, mas que já é fã da Bitcom TV, é a minha mãe, uma senhora de 76 anos de idade, mas que uma cabeça jovem e ativa, né? Inclusive, algumas vezes ela é minha fonte de informação, porque ela passa zapeando pela informação todo o tempo, então tenho certeza que ela vai estar ligada hoje, né? Torcendo para o Caxias, né? Torcedora, a dona Marisa Brambila, né? Torcendo para que o Caxias atinja aí o objetivo de ser bicampeão gaúcho, né? Então ela está muito feliz aí com as transmissões da Bitcom TV. O que nós temos a dizer é que nós voltamos amanhã neste mesmo bate-horário até sexta-feira. Na segunda-feira já muda um pouquinho, né? Vamos ganhar mais espaço, chegaremos um pouquinho mais cedo, das 10h15 às 11 horas, mas isso o Edinho também sabe, né? E está na nossa programação. Mudanças aí, ampliação de horários e sempre, né, com esta turma que está esforçada para que nós saiamos logo da toca, né, e voltemos aí a nos abraçar. Vai passar. A você que perdeu, né, a sua pessoa querida, né, coragem, né, Deus sabe o que faz, solidariedade àqueles quase 90 mil mortos do Brasil e outros tantos no mundo todo. Somos uma única humanidade, Edinho, não podemos ser negacionistas, né? Vamos avançar nessa direção. O melhor que se faz é nos irmanarmos neste momento. Obrigado, até amanhã. Um abraço. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.